A ponte na China pode acelerar seu coração, pois é a mais alta do mundo e foi inaugurada hoje. Ela se ergue a mais de 550 metros acima do vale abaixo. Bem, parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. A China detém o recorde de ponte mais longa, imponente e grandiosa do mundo. Ela liga Hong Kong, Macau a Huhi, na China Continental, e é um dos projetos de engenharia mais ambiciosos já construídos. Essa poderosa nação não se limita a construir pontes. Ela também transporta pessoas, bens e cultura para diferentes áreas. Como líder global, não é de se admirar que engenheiros nos Estados Unidos fiquem impressionados com a poderosa tecnologia de construção chinesa. Vamos começar a atravessar algumas dessas pontes e conhecer sua jornada monumental de construção. A Grande Ponte Danyang Kunshan. Uma maravilha da engenharia moderna, é a melhor ponte de todas. Verdadeiramente extensa e imponente, a Grande Ponte Danyang Kunshan, uma façanha colossal da engenharia, é amplamente reconhecida como uma das estruturas mais notáveis já construídas. Com 50 mil metros de extensão, foi inaugurada em 2011 e é um componente central da linha de alta velocidade Pequim-Xangai. A ferrovia é uma das redes de transporte mais importantes da China. A escala do projeto da ponte Danyang Kunang e seu impacto na sociedade e no meio ambiente a tornam um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana e da engenharia moderna. A imponência da ponte Danyang Kunang é sua característica mais marcante e inspiradora, estendendo-se sobre vastas áreas aquáticas, pântanos e terrenos montanhosos. A ponte é uma estrutura incomparável em termos de comprimento, superando qualquer outra ponte no mundo e conquistando seu lugar nos livros de recordes. A construção da ponte exigiu planejamento meticuloso, precisão e coordenação, com milhares de trabalhadores e engenheiros trabalhando incansavelmente por vários anos para sua conclusão. A escala do projeto representou desafios significativos, mas sua conclusão atesta as capacidades da engenharia civil moderna. O que torna a ponte Danyang Kunang particularmente impressionante não é apenas seu tamanho, mas também a engenharia e o design avançados empregados em sua construção. Projetada para resistir a condições climáticas extremas, incluindo terremotos, inundações e ventos fortes, a ponte incorpora tecnologia de ponta e técnicas inovadoras. Sua fundação foi especialmente projetada para se adaptar às condições variáveis do terreno que atravessa. A ponte cruza grandes massas de água, áreas de solo mole e até mesmo regiões montanhosas. O uso de seções pré-fabricadas, guindastes avançados e materiais de alta tecnologia tornaram o projeto possível, garantindo durabilidade e eficiência. A ponte é composta por vários segmentos, cada um cuidadosamente construído para atender aos desafios específicos do ambiente. Ela é sustentada por uma combinação de viadutos aterros e seções elevadas que permitem atravessar uma paisagem tão ampla e variada. O projeto da estrutura incorpora características que garantem a segurança e a longevidade da ponte, incluindo materiais anticorrosivos e reforços que resistem ao teste do tempo. Além de suas impressionantes façanhas de engenharia, a Grande Ponte Danyang Kunang desempenha um papel crucial na rede ferroviária de alta velocidade da China, que conecta as cidades de Pequim e Xangai. Esta ponte faz parte da extensa ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai, que reduz significativamente o tempo de viagem entre essas duas grandes cidades. A viagem que antes levava mais de 12 horas de carro ou trem, agora é reduzida para cerca de 4 horas, revolucionando o transporte na China e conectando milhões de pessoas a oportunidades e recursos em todo o país. Esta ponte, juntamente com o sistema ferroviário mais amplo,
tem sido um fator-chave no crescimento econômico da China, melhorando a eficiência do transporte. A ponte Danyang-Kunshan Grand permitiu uma movimentação mais rápida de mercadorias turistas e trabalhadores entre cidades, promovendo a integração econômica e o desenvolvimento regional. Assim, a ponte tornou-se uma artéria crucial na rede de transportes da China, facilitando o comércio, o turismo e a comunicação entre importantes centros urbanos. A construção da ponte Danyang-Kunshan Grand foi pautada pela consciência do seu impacto ambiental. As técnicas de construção foram escolhidas para minimizar a perturbação dos ecossistemas locais e um planejamento cuidadoso foi realizado para preservar o meio ambiente circundante. Apesar de sua escala gigantesca, a pegada ambiental da ponte foi minimizada e sua construção envolveu o uso de materiais e métodos ecologicamente corretos nas áreas onde a ponte cruzava pântanos e rios. Os engenheiros tomaram cuidado especial para garantir que as fundações da ponte não danificassem os habitats naturais. Socialmente, a ponte teve um impacto positivo nas comunidades locais, trazendo novas oportunidades para o comércio, o turismo e os negócios para regiões que antes eram menos conectadas. O sistema ferroviário de alta velocidade também facilitou o deslocamento das pessoas para o trabalho ou lazer, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas. A ponte, além de ser uma maravilha tecnológica, também desempenhou um papel na melhoria da vida diária daqueles que dependem do seu sistema de transporte. A ponte Danyang-Kunshan Grand é um exemplo brilhante do que pode ser alcançado. Quando a engenharia, a inovação e a determinação se unem, sua construção não apenas reflete as ambiciosas metas de infraestrutura da China, mas também destaca o papel da tecnologia na superação de desafios complexos. A capacidade da ponte de cruzar terrenos diversos, seu design inovador e sua contribuição para a melhoria do transporte a tornam um símbolo do progresso alcançado pela engenharia moderna. O impacto da ponte vai além de seu papel como elo de transporte. Ela é um símbolo da capacidade da China de criar infraestrutura de classe mundial e de seu compromisso em aprimorar a conectividade em todo o país. Serve também como um lembrete do potencial da engenhosidade humana para moldar o futuro e atender às crescentes demandas de um mundo cada vez mais interconectado, como parte fundamental da ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai. Esta ponte incomparável revolucionou as viagens e desempenhou um papel significativo no desenvolvimento econômico da China. A grande ponte Danyang-Kunan não é apenas uma estrutura física, é um testemunho do futuro da infraestrutura global e das incríveis façanhas que a engenharia pode alcançar. A ponte Huhi-Mao de Hong Kong, um marco de conectividade e inovação, é um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos e inspiradores da história recente, estendendo-se por mais de 55 quilômetros. Com 55 quilômetros de extensão, este sistema de ponte e túnel liga 3 grandes cidades no delta do Rio das Pérolas, Hong Kong, Kohima e Mau, tornando-se o sistema de ponte e túnel marítimo mais longo do mundo. Inaugurada em 2018, a ponte de Ho Chi Minh revolucionou o transporte na região, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre essas cidades e criando novas oportunidades para a integração econômica, comércio e turismo. A ponte se destaca como um símbolo da proeza da engenharia chinesa, do desenvolvimento econômico e de sua visão para um futuro mais conectado. Um dos aspectos mais notáveis da ponte de Hong Kong-Juhima é sua complexidade de engenharia. O projeto combina uma série de pontes-túneis e ilhas artificiais para criar uma conexão perfeita entre as 3 cidades.
A estrutura inclui uma ponte de 22 km, um túnel submarino de 6 km e uma ilha artificial de 1 km. A parte do túnel foi projetada para permitir que os navios passem pelas águas movimentadas do delta do Rio das Pérolas sem obstruções, o que exigiu soluções de engenharia inovadoras para garantir segurança e eficiência. A ponte foi construída para suportar as condições adversas da região, incluindo ventos fortes, tufões e atividade sísmica. O uso de tecnologia avançada como concreto e aço de alta resistência foi essencial para o sucesso do projeto. Técnicas de construção de última geração foram essenciais para criar uma ponte capaz de suportar esses desafios ambientais. O projeto também envolveu a superação de obstáculos logísticos e técnicos significativos, como a construção de um túnel no mar e a criação de ilhas artificiais para sustentar a ponte. Antes da ponte Hong Kong-Juhi-Mao, MB, viajar entre Hong Kong, Juhi e Mao era demorado e ineficiente. A viagem por estrada ou balsa podia levar até 4 horas, dependendo do trânsito e das condições climáticas. Com a inauguração da HZMB, o tempo de viagem entre Hong Kong e Juhi foi reduzido para apenas 30 minutos, enquanto a viagem entre Hong Kong e Mao agora leva apenas 45 minutos. Essa redução drástica no tempo de viagem transformou o cenário de transporte da região, facilitando o deslocamento das pessoas para trabalho, lazer e negócios. A ponte também fortalece a integração econômica da Grande Baía GBA, uma região que inclui Hong Kong, Macau e 9 cidades na província de Guangdong, incluindo Juhi. A GBA é uma das regiões econômicas mais dinâmicas da China e a HZMB desempenha um papel crucial na conexão de suas cidades e na facilitação da circulação de pessoas, bens e serviços. A ponte abriu novas possibilidades para a cooperação transfronteiriça. A ponte Hong Kong-Juhi-Mao teve um impacto significativo no turismo da região, permitindo que as empresas operem com mais eficiência e que os indivíduos acessem novas oportunidades em cidades vizinhas. Antes da construção da ponte, viajar entre Hong Kong, Macau e JW High era frequentemente complicado e limitado pelos horários dos ferries ou pelos procedimentos de controle de fronteira. Com a ponte, o turismo tornou-se mais acessível e conveniente, beneficiando tanto as economias locais quanto os visitantes internacionais. A ponte facilita a visita de turistas a várias cidades em uma única viagem, impulsionando a indústria do turismo nas 3 regiões. Além disso, a melhoria da conectividade contribuiu para o desenvolvimento regional, particularmente em Juhi e Macau, já que mais pessoas podem viajar facilmente entre essas cidades em Hong Kong. Novas oportunidades de negócios surgiram, levando ao crescimento econômico e à criação de empregos. A ponte Hong Kong-Juhi-Mao também ajudou a estimular o investimento em infraestrutura e serviços, impulsionando ainda mais as perspectivas de desenvolvimento da região. Embora a ponte Hong Kong-Juhi-Mao seja uma conquista monumental em termos de engenharia e transporte, ela não ficou isenta de desafios ambientais e sociais. A construção da ponte envolveu mudanças significativas na paisagem da região, incluindo a criação de ilhas artificiais e a alteração de habitats marinhos. Avaliações de impacto ambiental foram realizadas para mitigar os impactos. Esses efeitos e várias medidas foram implementados para reduzir a pegada ecológica da ponte, como garantir a preservação da vida marinha e minimizar o impacto na qualidade do ar e da água. Socialmente, a ponte enfrentou algumas críticas devido a preocupações com seu custo, que chegou a aproximadamente os 20 bilhões, e seu potencial impacto nas comunidades da região.
Embora a ponte tenha, sem dúvida, criado novas oportunidades para o crescimento econômico, também levantou questões sobre seus benefícios a longo prazo e até que ponto ela melhorará a qualidade de vida dos moradores locais. No entanto, os defensores argumentam que a ponte terá eventualmente um efeito transformador na economia da região, proporcionando benefícios duradouros para empresas e indivíduos. A ponte Hong Kong-Jim-Mao não é apenas notável. A ponte Schuman é um feito de engenharia, mas também um símbolo de inovação e colaboração. Foi um esforço conjunto entre os governos de Hong Kong, Maui e China, demonstrando o poder da cooperação transfronteiriça na conquista de ambiciosas metas de infraestrutura. A ponte também destacou a crescente capacidade da China em projetos de infraestrutura de grande escala, consolidando ainda mais a posição do país como líder global em engenharia e construção. A ponte Schuman é mais do que apenas uma ligação de transporte. Ela representa a visão de um futuro conectado, onde as fronteiras são menos uma barreira e as cidades são unidas por oportunidades compartilhadas. A ponte é um testemunho da capacidade da engenharia moderna de superar desafios e criar soluções que melhoram a vida de milhões de pessoas. Embora tenha enfrentado desafios ambientais e sociais, o impacto geral da ponte tem sido extremamente positivo e ela se destaca como um testemunho da engenhosidade humana, da colaboração e da busca pelo progresso. À medida que a ponte continua a desempenhar um papel vital no desenvolvimento da Grande Baía, ela será, sem dúvida, lembrada como um dos projetos de infraestrutura mais significativos do século XXI. A Ponte Schuman, um triunfo da engenharia localizada na província de Jiangsu, na China, é uma façanha monumental da engenharia e uma das pontes suspensas mais impressionantes. A Ponte Schuman, que atravessa o Estreito de Schuman, liga a ilha de Jintang ao arquipélago de Zhuang, facilitando o transporte em uma área que antes era de difícil acesso devido aos desafios geográficos da região. Concluída em 2009, a Ponte Schuman tornou-se a segunda maior ponte suspensa do mundo em termos de vão principal, com impressionantes 1.650 metros. A construção da Ponte Schuman é uma prova do avanço da engenharia de pontes. Seu projeto como uma ponte suspensa, como um vão principal de 1.650 metros, foi inovador em termos de complexidade estrutural e escala. A ponte é sustentada por duas torres maciças, cada uma com 280 metros de altura, que são cruciais para suportar o enorme peso do tabuleiro e o tráfego intenso que suporta. O tabuleiro da ponte é composto de aço e concreto, combinando a resistência de ambos os materiais para garantir durabilidade e estabilidade sob as desafiadoras condições ambientais da região. Um dos principais desafios de engenharia enfrentados durante a construção da Ponte Schuman foi sua localização em uma área sismicamente ativa e as difíceis condições climáticas. O estreito que atravessa está frequentemente sujeito a ventos fortes e tufões. Devido à intensa atividade sísmica, o projeto da ponte precisava incorporar recursos de segurança que permitissem resistir a essas forças, garantindo a segurança de veículos e pedestres que a atravessam. Tecnologias avançadas e técnicas de construção, como o projeto estaiado e sistemas de ancoragem precisos, foram empregadas para alcançar a integridade estrutural necessária. O próprio processo de construção foi igualmente impressionante. A ponte foi construída utilizando uma combinação de métodos, incluindo a construção em vigas de aço, onde o tabuleiro da ponte foi construído peça por peça, enquanto era sustentado pelas torres da ponte. Essa técnica permitiu o posicionamento preciso de cada seção, garantindo um encaixe perfeito e minimizando o risco de falha estrutural.
A conclusão bem-sucedida da Ponte Schuman é uma prova da habilidade, experiência e inovação dos engenheiros e equipes de construção envolvidos no projeto. Antes da construção da Ponte Schuman, o arquipélago de Zhaoan, incluindo a ilha de Jintang, era acessível apenas por balsas ou por um longo desvio rodoviário. Isso tornava o transporte entre a ilha e o continente inconveniente e ineficiente, limitando o desenvolvimento econômico da região. A conclusão da ponte melhorou significativamente a rede de transporte na região, tornando mais fácil e rápido viajar entre as ilhas e o continente. A Ponte Schuman teve um impacto significativo na região e, consequentemente, na região. O efeito transformador na economia do arquipélago de Huan e da província de Jiang, em geral, foi notável. A ponte reduziu o tempo de viagem tanto para moradores locais quanto para turistas, o que tem sido crucial para a movimentação de bens, pessoas e serviços. Com a melhoria da conectividade, as empresas da região podem acessar mercados, cadeias de suprimentos e recursos com mais eficiência. A ponte também facilitou a visita de turistas às ilhas, impulsionando o setor turístico e criando novas oportunidades econômicas na região. Além disso, a ponte desempenhou um papel fundamental na facilitação da integração regional como um elo crítico na infraestrutura de transporte. Ela ajudou a promover o comércio e a cooperação entre as ilhas e outras partes da China, apoiando o desenvolvimento de indústrias como pesca, transporte marítimo e manufatura. A melhoria da acessibilidade levou à expansão das instalações portuárias e ao aumento do comércio internacional, contribuindo ainda mais para o crescimento econômico da região. Como acontece com muitos projetos de infraestrutura de grande escala, a construção da Ponte Schuman gerou preocupações sobre seu potencial impacto ambiental. A ponte atravessa um ecossistema marinho vital e os ambientalistas estavam preocupados com a forma como a construção e a presença contínua da ponte afetaria uma vida selvagem local, particularmente a vida marinha. Durante a fase de planejamento, extensas avaliações de impacto ambiental foram conduzidas para identificar e mitigar quaisquer efeitos negativos potenciais no meio ambiente circundante. Para minimizar a pegada ambiental, medidas foram tomadas para proteger o ecossistema local. O processo de construção foi cuidadosamente planejado para evitar perturbar o ambiente marinho e o projeto da ponte foi otimizado para reduzir o impacto na paisagem circundante. Por exemplo, a ponte foi construída para evitar interferir nas principais rotas migratórias de espécies marinhas e a área total do projeto foi minimizada para preservar a beleza natural da região. Apesar desses esforços, as preocupações com o impacto ambiental a longo prazo da ponte continuam sendo monitoradas. A Ponte Schuman não é apenas uma estrutura física. Ela se tornou um símbolo da rápida modernização e da proeza tecnológica da China. A escala e o design impressionantes da ponte demonstram a capacidade do país de empreender e concluir projetos de engenharia complexos que expandem os limites do possível. A conclusão da Ponte Schuman faz parte do esforço mais amplo da China para aprimorar a conectividade e o desenvolvimento regional. A ponte se ergue como um símbolo de orgulho nacional, demonstrando as capacidades de engenharia do país e seu compromisso em melhorar a vida de seus cidadãos. Ela serve como um lembrete do poder da infraestrutura para transformar comunidades e criar novas oportunidades de crescimento e prosperidade. O design impressionante da ponte, aliado aos desafios superados durante sua construção, destaca a habilidade e a inovação dos engenheiros e trabalhadores envolvidos. Ainda não terminamos. Temos mais duas pontes maravilhosas na lista.
Continue acompanhando a Ponte Runyang, uma conquista monumental na engenharia de pontes. Localizada na província de Jiangsu, na China, a Ponte Runyang é uma notável façanha da engenharia moderna que atravessa o rio Yi, um dos rios mais longos do mundo. Concluída em 2005, o complexo da ponte é composto por múltiplas seções, incluindo uma ponte estaiada, uma ponte suspensa e vários viadutos. Sendo a ponte mais longa da China e uma das maiores do mundo, a Ponte Runyang é um testemunho dos avanços na engenharia civil e no desenvolvimento de infraestrutura. Este ensaio explora o projeto, a construção, a importância e o impacto da Ponte Runyang. A Ponte Runyang é uma maravilha da engenharia que consiste em uma combinação de diferentes tipos de pontes. A seção mais icônica do complexo é a principal ponte estaiada, que se estende por 4.188 pés, tornando a ponte estaiada mais longa da China na época de sua conclusão. Esta ponte é ladeada por uma ponte suspensa, com um vão de 4.626 pés e vários viadutos que conectam as diversas seções. A ponte parte de um complexo com 35 km de extensão, liga a cidade de Yangzhou, na margem norte do rio Yangtze, à cidade de Zhenjiang, na margem sul. O projeto da Ponte Runyang exigiu uma análise cuidadosa dos desafios geográficos e ambientais impostos pelo rio Yangtze. A região é propensa a ventos fortes, atividade sísmica e padrões climáticos imprevisíveis que representam riscos potenciais à estabilidade e segurança da ponte. Para mitigar esses riscos, os engenheiros empregaram tecnologias avançadas e técnicas de construção inovadoras para garantir que a ponte pudesse suportar as duras condições ambientais. A construção da Ponte Runyang foi uma empreitada imensa que levou vários anos para ser concluída. O projeto começou em 1999 e foi finalizado em 2005. Durante esse período, a equipe de construção enfrentou diversos desafios, incluindo a necessidade de construir a ponte sobre um dos rios mais movimentados e imprevisíveis do mundo. O uso de guindastes flutuantes e outros equipamentos especializados foi crucial para o sucesso do projeto. A conclusão da Ponte Runyang exigiu o esforço de milhares de trabalhadores e engenheiros cuja habilidade e experiência foram essenciais para a realização deste projeto monumental. A conclusão da Ponte Runyang teve um impacto profundo na economia e no desenvolvimento social da região. Antes da construção da ponte, o rio Yan representava uma barreira significativa para o transporte entre as margens norte e sul. As balsas eram o principal meio de travessia do rio, mas eram lentas, pouco confiáveis e frequentemente sujeitas a interrupções devido às condições climáticas adversas. A construção da Ponte Runyang eliminou esses desafios de transporte, proporcionando uma rota direta, confiável e eficiente para veículos, mercadorias e passageiros atravessarem o rio. A ponte reduziu significativamente o tempo de viagem entre as cidades de Yangzhou e Zhenjiang. Antes da ponte, a travessia do rio Yangtze exigia que os viajantes utilizassem balsas ou fizessem um longo desvio que poderia levar várias horas. Com a conclusão da Ponte Runyang, o tempo de viagem entre as duas cidades foi reduzido para apenas alguns minutos, fomentando maior interação econômica e impulsionando o comércio entre as duas regiões. A melhoria da conectividade teve um efeito cascata na economia, particularmente em termos de logística, turismo e negócios locais. A Ponte Runyang abriu novas oportunidades para indústrias como a naval, a manufatura e a agricultura, melhorando o acesso a mercados e recursos. A ponte também ajudou a promover o turismo na região, facilitando a visita de turistas. As cidades de Yangzhou e Zhenjiang
exploram as atrações culturais e históricas da região. A construção da ponte Runyang exigiu uma análise cuidadosa do impacto ambiental na área circundante. O rio Yangtze abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo espécies ameaçadas de extinção, e qualquer atividade de construção poderia ter um impacto negativo no ecossistema. Como resultado, extensas avaliações de impacto ambiental foram conduzidas antes do início da construção para garantir que o projeto da ponte minimizasse a perturbação do ambiente do rio. Para reduzir a pegada ambiental do projeto, a equipe de construção implementou medidas para proteger a vida selvagem local e o ecossistema do rio. Por exemplo, a construção dos pilares e fundações da ponte foi cuidadosamente planejada para evitar perturbar áreas sensíveis do leito do rio. Além disso, o projeto da ponte foi otimizado para reduzir a quantidade de material necessária para a construção, o que ajudou a minimizar o impacto ambiental do projeto. Em termos de engenharia, a ponte Runyang apresenta diversas tecnologias avançadas que aumentam sua durabilidade e segurança. O uso de aço de alta resistência e concreto armado na construção da ponte garante que ela possa suportar o peso do tráfego pesado e resistir às forças do vento, da água e da atividade sísmica. O projeto da ponte também inclui características como anticorrosão, revestimentos e sistemas de monitoramento especializados permitem que os engenheiros acompanhem a condição da ponte ao longo do tempo e façam os reparos ou ajustes necessários. Além de suas conquistas técnicas, a ponte Runyang representa a transformação econômica e social mais ampla do país. A ponte facilitou uma maior integração regional, permitindo a circulação mais fácil de bens, pessoas e ideias entre diferentes partes da China. Isso ajudou a fomentar o crescimento econômico, reduzir as disparidades regionais e promover uma sociedade mais interconectada. A ponte também se destaca como um símbolo da crescente capacidade tecnológica da China e de sua habilidade em executar projetos de infraestrutura em grande escala, como parte fundamental dos esforços de modernização do país. A ponte Runyang continua a servir como um importante elo de transporte, impulsionando o desenvolvimento econômico e conectando comunidades ao longo do rio Yangtze. A ponte Suan, localizada na província de Jianghu, na China, é uma das obras de engenharia mais impressionantes do mundo. Atravessando o rio Yangtze, esta ponte estaiada conecta as cidades de Suzhou e Nantong, facilitando o transporte eficiente em uma das vias navegáveis mais movimentadas da China. Concluída em 2008, a ponte Suan é um testemunho dos avanços no projeto de engenharia de pontes. A construção da ponte Suan não é apenas um projeto de infraestrutura crucial para a região, mas também um símbolo icônico da rápida modernização da China e de suas crescentes capacidades tecnológicas em engenharia civil. A ponte apresenta um projeto estaiado, um tipo de ponte onde a pista é sustentada por cabos conectados a torres com um vão principal de 1.088 metros. Na época de sua conclusão, era a ponte estaiada mais longa do mundo. O comprimento total da ponte é de aproximadamente 8 metros 5 milhas, e ela se eleva a 100 metros 328 pés acima do rio, permitindo a passagem segura de grandes navios. A torre central, com 3 metros 1 pés de altura, é uma característica marcante, tornando-a uma das estruturas mais altas da região. Para superar os desafios impostos pelo amplo e caudaloso rio Yi, os engenheiros utilizaram técnicas avançadas de construção e materiais de ponta. O projeto levou em consideração as fortes correntes do rio, a atividade sísmica e fatores ambientais, como o vento. O uso de aço de alta resistência e concreto armado
garantiu que a ponte pudesse suportar cargas de tráfego pesado e condições climáticas extremas, enquanto o formato aerodinâmico da ponte, reduzindo o impacto da força do vento, garantindo estabilidade e segurança. A ponte Suong teve um profundo impacto no desenvolvimento econômico da região. Antes da construção da ponte, o rio Ise era uma barreira significativa para o transporte entre Sudo e Nantong, duas cidades em rápido crescimento no delta do rio Yi. Os serviços de balsa eram o principal meio de travessia do rio, mas eram lentos e frequentemente interrompidos por condições climáticas adversas. A ponte Suong eliminou esses problemas, proporcionando uma conexão rápida e confiável entre as duas cidades, reduzindo significativamente o tempo de viagem e aumentando a eficiência do transporte. A ponte desempenhou um papel crucial no estímulo ao comércio entre Sudo e Nantong, com a melhoria da conectividade. As mercadorias agora podem ser transportadas com mais rapidez e eficiência através do rio, beneficiando setores como manufatura logística e agricultura. A ponte Suong também contribuiu para o desenvolvimento do turismo na região, facilitando o deslocamento dos visitantes entre os sítios históricos de Sudo e as atrações culturais de Nantong. Além disso, a ponte fomentou uma maior integração regional, incentivando a cooperação e a colaboração econômica entre cidades e províncias vizinhas. A construção da ponte Suong exigiu uma consideração cuidadosa do impacto ambiental na área circundante. O rio Yangtze abriga um ecossistema diversificado e qualquer projeto de infraestrutura de grande escala deve levar isso em conta. Antes do início da construção, foram considerados extensos estudos de impacto ambiental para garantir que o projeto minimizasse os danos ao ecossistema do rio e, consequentemente, a possibilidade de perturbação da vida selvagem local. O projeto da ponte incorporou características que reduziram seu impacto ambiental, incluindo o uso de materiais e técnicas de construção sustentáveis. Em termos de considerações estruturais, a ponte Suong teve que ser projetada para suportar os desafios únicos impostos pelo rio Yangtze. O rio é conhecido por suas fortes correntes, principalmente durante a estação chuvosa, o que poderia afetar a estabilidade das fundações da ponte. Para solucionar esse problema, os engenheiros empregaram técnicas avançadas para a construção das fundações, incluindo o uso de fundações profundas com estacas que ancoram a ponte ao leito do rio com segurança. O uso de materiais de alta qualidade também garantiu que a ponte fosse durável e resistente à corrosão, especialmente considerando o clima úmido da região. A ponte Suong não é apenas uma importante ligação de transporte, mas também um símbolo da crescente capacidade tecnológica da China e de sua habilidade em executar projetos de infraestrutura de grande escala. A construção da ponte exigiu uma combinação de design inovador, materiais avançados e técnicas de construção de ponta. O tamanho impressionante e a complexidade estrutural da ponte demonstram as capacidades do país em engenharia civil moderna, à medida que a China continua a desenvolver sua infraestrutura. A ponte Suong é um exemplo brilhante do compromisso do país em aprimorar as redes de transporte e fortalecer a conectividade regional. A conclusão da ponte representou um marco significativo nos esforços mais amplos da China para modernizar sua infraestrutura e apoiar sua economia em rápido crescimento. Ela também serviu de inspiração para futuros projetos de pontes tanto na China quanto em todo o mundo, demonstrando o potencial do projeto de pontes estaiadas e o uso de métodos avançados de construção. A ponte é um símbolo da crescente capacidade tecnológica da China e de sua habilidade
em realizar projetos de infraestrutura de grande escala. Como peça fundamental da rede de transporte do país, a Ponte Suon continua a desempenhar um papel vital na promoção do desenvolvimento econômico e da integração regional. Uau, você chegou ao final do vídeo. Aquelas pontes eram realmente impressionantes. Curta e compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo.